Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um dia e mais um vídeo. Então, galera, hoje nós estamos aí trabalhando dentro da área do conhecimento da ciência política e falando sobre princípios do constitucionalismo contemporâneo. Eu sou Albeniz Júnior e obrigado por me deixar entrar na sua casa, na tela do seu computador, na tela do seu celular. Enfim, vamos lá, galera. Então, meu povo, começando a nossa brincadeira. Então, galera, para a gente falar sobre constituições, eu sempre gosto de situar os conceitos do ponto de vista histórico, né? Então, para isso, moçada, é importante a gente pensar elementos aí, né, que foram fazendo com que as constituições fossem passando, né, por um panorama histórico. Não pretendo não gastar muito tempo com essa questão histórica, mas a ideia é mostrar que desde o início da história da humanidade, né, lá na antiguidade, aí mais de 2, 4 mil anos atrás, nós tivemos aí vários povos que criaram, né, um conjunto de regras de convivência. A gente teve o famoso Código de Hammurabi dos babilônios, da Babilônia, né, o famoso olho por olho, dente por dente. Nós tivemos também a democracia ateniense, no que hoje nós conhecemos como a capital da Grécia. Nós tivemos a lei das 12 tábuas dos romanos, né, que foi a origem aí das primeiras legislações do Império Romano. E nós tivemos também os 10 mandamentos do povo hebreu. Lembrando, né, que os hebreus foram os povos, né, o grupo étnico aí que deu origem aos judeus, e também todas essas regras eram um conjunto de regras de conduta, de comportamento, que faziam com que as pessoas tivessem um determinado tipo de comportamento a ser seguido, gente. Então, essa é a gênese do pensamento constitucional. Então, a gente tem aqui o que? Alguns, claro, né, gente? Você pode pensar em vários outros fatos aí importantes também. Mas enfim, eu tentei resumir aqui, né, alguns elementos principais do ponto de vista histórico do que a gente vai chamar de constituições. Então a gente tem aqui na Idade Média o que a gente vai chamar a primeira carta constitucional, que é a Magna Carta do Reino Unido, de 1215, lá do século XIII. Então, meu povo, nós vamos dizer que até hoje, né, é um apelido, né, que se dá para as constituições de Magna Carta, Carta Magna, enfim, é uma forma de referência às constituições até os dias de hoje. Então, é a Magna Carta lá do Rei João do Reino Unido, de 1215. Então, a gente tem, passando aí na Idade Moderna, nós temos também alguns fatos que merecem destaque. O primeiro é a independência e a Constituição dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque é a Constituição em vigor até hoje mais antiga de todos os países do nosso planeta. Então, galera, esse foi um processo, né, que começou em 1787, teve uma forte influência aí com a Revolução Francesa, né, porque a Constituição Americana ela passa a entrar em vigor em 1789, né? Mas ela se inicia com o processo de independência dos Estados Unidos lá em 1787. E a gente tem aqui o fato que foi histórico do ponto de vista da derrocada das monarquias e início das repúblicas, né, que foi a Revolução Francesa. E junto com ela, né, a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem, lá de 1789. Então, esses aí foram alguns fatos, inclusive esse momento, né, a Revolução Francesa, que é o fato que faz a ruptura, né, entre a modernidade e a contemporaneidade. E aqui eu peguei um elemento importante que é a Constituição, o fim da Segunda Guerra Mundial, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e também, nesse contexto aqui, a criação da ONU,
A ONU vem tendo um papel importantíssimo e imprescindível aí na defesa do Estado Democrático de Direito e com isso também uma defesa contemporânea aí das constituições, tá? Tá beleza? Então aí de cunho, vamos dizer assim, informativo, nós temos aí, segundo o site Consultor Jurídico, né, então botei a referência ali embaixo também do link, né, nós temos, a ONU hoje possui 193 Estados-membros, e desses 160 membros, né, possuem uma Constituição em vigor, Então, ou seja, vamos dizer aí, né, um chute, eu não sou da matemática não, né, mas um chute é que nós temos aí cerca de, sei lá, 80% dos países possuem uma Constituição dos Estados-membros da ONU. Mas enfim, como eu já falei anteriormente, a Constituição mais antiga em vigor é a dos Estados Unidos, que está em vigor desde 1789, né? Com todos os seus defeitos, né? Foi uma Constituição que, por exemplo, permitiu lá por muito tempo, até o início do século XX, o racismo institucional, né? Uma espécie de apartheid em vários estados, a própria escravidão também, mas de certa forma é um legado interessante de que existe uma estabilidade, né? Porque as constituições garantem essa estabilidade, que as leis não vão mudar de uma hora para outra, de que algum grupo pode dar um golpe de Estado, por exemplo, né? Então garante uma certa estabilidade. E tem alguns outros países também que têm constituições em vigor do século XIX, lembrando aqui que essa dos Estados Unidos é no século XVIII. Então aí Noruega, Bélgica e Luxemburgo, né? Todos aí países ali que fazem parte da União Europeia. E se você quiser dar uma conferida em qualquer uma dessas constituições, você consegue, né? O Constitute Project é um site, né, que foi lançado aí, onde reúne todas as constituições dos países na língua inglesa, tá, gente? Então, quem quiser aí conferir, pode conferir neste site. Beleza? Posso passar? Posso passar? Então, eu vou passar! Vou passar. Então tá. Galera, Norberto Bobbio é uma referência importantíssima da ciência política, tá? E ele tem um livro, né, um clássico aí, junto com outros autores, mas ele é o autor carro-chefe, né, o autor principal, que se chama Dicionário de Política, meu povo, Dicionário de Política. Então ele traz lá, né, um glossário aí da ciência política, uma grande referência aí para a introdução à ciência política. Então ela fala, né, sobre o constitucionalismo, que é um desses conceitos aí que se relacionam com a questão das constituições. Então, é uma teoria, né, que vai defender a existência de uma constituição, ou seja, é interessante, porque se a gente for pensar, a importância das leis serem escritas, serem registradas, publicizadas, as pessoas seguirem, é porque ela gera uma certa igualdade, né? Não igualdade no sentido econômico e social, mas no sentido de uma igualdade jurídica, porque é importante. Se uma lei é aprovada, ela passa a valer para todos os cidadãos, independente de sua classe social, né? Então a noção de igualdade jurídica aí é muito importante, porque ela pode ser, às vezes, desvantajosa até para a classe dominante. Então, se você tem essa estabilidade, né, para reger a vida de um país, você consegue ter essa possibilidade de fazer valer a lei para todos. Beleza? Então, galera, seguindo aí, então, este regime constitucional é um regime no qual as instituições e os poderes são regidas por uma Constituição, ou seja, a limitação, né? Nós vamos ver aí mais para frente a separação dos poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário. Então, é importante porque a Constituição é que vai dar esse limite. E nós vamos ver mais para frente um detalhe muito importante também sobre essa questão da limitação aí de cada poder. Então, seguindo, meu povo,
né, Alex de Tocqueville, né, é um francês que fez um trabalho aí excepcional no século XIX. Isso é o livro, sua obra-prima principal, que foi fruto de uma pesquisa que ele fez nos Estados Unidos, se chama A Democracia na América, né? Então, Tocqueville apontava aí uma relação, então, entre Constituição, direitos fundamentais e o aumento da igualdade jurídica entre as pessoas, que foi o que a gente falou, né? Tocqueville era um francês que foi para os Estados Unidos do século XIX fazer um trabalho voltado aí em relação a comparar, né, o sistema penitenciário francês com o sistema penitenciário americano, e posteriormente ele acabou, né, fazendo essa obra-prima aí, que é a Democracia na América. Então ele estudou as instituições, o cotidiano, né, dos Estados Unidos daquele período, considerando que a França, em comparação com os Estados Unidos, passou por um período de muita estabilidade depois da Revolução. Teve a Revolução Francesa em 1789, depois teve várias fases, né, da Revolução Francesa, depois teve monarquia, teve república, enfim, teve uma instabilidade muito grande. Então, foi importante para ele comparar a França com os Estados Unidos naquele momento. Então, galera, só para relembrar aí, né, como a Constituição então rege a vida de um país, né, a gente precisa lembrar, inclusive, moçada, vou colocar depois os cards aí de introdução lá à ciência política, que fala sobre poder, política e Estado, para relembrar, né? Então, assim, o Estado, ele vai ser regido, só voltando aqui, então a Constituição é o que vai reger, né, as instituições e logo o Estado, já que o Estado é aquele elemento que controla aí, né, detém o monopólio legítimo da violência e controla todas as instituições. Então, com isso, cadê minha canetinha? A canetinha sumiu. Então, aqui tem alguns elementos. Então, aí, a tradição aí, né, do direito constitucional, da ciência política, traz esses três elementos, que são constitutivos do Estado: soberania, o povo e o território. Então, essa relação aqui, primordial também para ser considerada na questão constitucional. Então, aqui, passando rapidamente por esses elementos. Então, alguns elementos aí que são considerados elementos básicos e constitutivos a partir, né, dos três elementos. A gente tem então as forças militares, que fazem parte da Constituição originária do Estado, né? Então, a partir do momento que detém a violência legítima, o Estado ele precisa ter organizado aí suas forças militares. A capacidade de manutenção, né, através de riqueza, provém de impostos, matérias-primas, industrialização, tecnologias. A burocracia, né, que seria a forma de organizar a sua administração pública. A padronização da moeda, né, a economia. A delimitação desse poder em um território específico e as leis, né, com base nessa capacidade aqui de ser soberano, de ser independente. Então isso a gente já viu, né? Então eu vou passar rapidamente aqui. Então, galera, com isso, de onde, né, como essa Constituição ela vai ser criada? Mais para frente a gente vai falar sobre processo legislativo, né? Então, processo legislativo, ele tem essa capacidade de nós entendermos como as leis, como as emendas constitucionais, elas são incluídas e alteradas na nossa Constituição, né? Vamos falar sobre a Constituição de 88 também. Então a gente precisa entender qual é a fonte, né? Aqui, qual é a fonte para obtenção de poder nessas regras. Então o direito, né, que é esse elemento que ultrapassa aí e caminha concomitante com a Constituição, é considerado como um sistema dotado de ordem e unidade, né, racionalmente obteníveis, ou seja, ele é obtido aí de alguma forma. Então, por isso, se subordina a diretrizes jurídicas, né? Existem regras para se criarem as regras, princípios, pautas gerais, valoração que coordenam a recíproca conexão das normas que o compõem. E por fazer exatamente esse papel de conexão e coordenação, ocupa o direito constitucional o lugar hegemônico desta ciência.
Então, moçada, qual é a fonte, né, de onde vem o poder para a criação dessas regras? Então, aqui, né, uma frase interessante aí do ex-ministro do STF, Aires Brito, que fala, né, a Constituição é a primeira e mais importante voz do direito aos ouvidos do povo. Então, galera, é isso, né, uma relação recíproca. A gente sabe que pode existir uma relação aí de utopia ou de capacidade mesmo de ser criada, de expectativa e de realidade, né, entre realmente o quanto a nossa voz é ouvida aí pelos nossos representantes. Mas, de qualquer forma, são representantes que foram eleitos, né, sejam do Executivo e do Legislativo, são representantes que são eleitos. Então, esta é a fonte, né, para a formação da nossa Constituição. E aqui um elemento importante na Constituição, né, é a cláusula pétrea. As cláusulas pétreas, galera, o que elas são? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém não sabe? Cláusulas pétreas é um dispositivo constitucional que não pode ser alterado nem mesmo por emenda constitucional. Nós vamos falar um pouco mais sobre PEC, sobre processo legislativo, né? Mas então, são esses elementos. A forma federativa de Estado, ou seja, União, Estados e Municípios. Esta formação não pode ser alterada. O voto, né? O voto direto, secreto, universal e periódico. Ou seja, o voto pode ser distrital, distrital misto, enfim. E periodicidade. A periodicidade é igual nós temos hoje, né? Eleição alternadas aí, mas sempre com mandatos de 4 anos, exceto para senadores, que têm mandato de 8 anos. Então, o voto direto, secreto, cada pessoa tem o direito a votar, você vota secretamente, universal, né? Ou seja, todas as pessoas têm o direito a votar, e periódico também. A separação dos poderes, que nós já falamos, executivo, legislativo e judiciário possuem autonomia em suas atuações, e os direitos e garantias individuais. Moçada, os direitos e garantias individuais existe uma longa discussão, né? Porque existem vários incisos aí que tratam sobre os direitos e garantias fundamentais. Então, ele vai ser um assunto aí mais para frente que nós vamos trabalhar. Beleza? Então, seguindo aí, né, só para ficar mais claro aqui, o artigo 60 da Constituição Federal, ele fala, né, sobre a possibilidade de emendas à Constituição, ou seja, a Constituição ela possui, né, vários artigos e boa parte deles podem sofrer alterações, né? Então aqui tem o procedimento, né? Então fala aí que pode ser mediante proposta de 1/3 do mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. O presidente da República pode mandar diretamente uma emenda constitucional. Então, daí, né, às vezes muito se fala, o presidente da República fica amarrado, né, perante a relação com o legislativo. Mas não, tá vendo? A possibilidade mesmo de fazer alteração, né, na emenda constitucional pode ser mandada diretamente pelo presidente. As assembleias legislativas também podem, né? Se mais da metade das assembleias legislativas mandarem uma emenda constitucional, ela pode ser acatada, né? Pode ser tramitada e ter a votação. Então aqui fala outras coisas, né? A Constituição não poderá ser emendada quando estiver acontecendo intervenção federal. Isso aconteceu recentemente durante o governo Temer, em relação a uma intervenção no Rio de Janeiro. E a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, né? Então a votação ela precisa acontecer 2 vezes na Câmara dos Deputados, depois 2 vezes no Senado Federal também. Beleza? Então a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Então aqui no parágrafo 4º, né, traz os 4 incisos aí que falam, né, das proibições, né, que são as cláusulas pétreas. A forma federativa do Estado,
o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Beleza, galera? Então é isso. Basicamente, a ideia era falar sobre os princípios aí do constitucionalismo contemporâneo, entender, né, o conceito de constituição, como países entendem. Mais para frente, nós vamos falar sobre as constituições brasileiras e sobre a nossa Constituição Federal da República do Brasil de 1988. Aqui algumas referências bibliográficas, né? O site aí Consultor Jurídico, o livro aí do Norberto Bobbio Matteucci Pasquino, né? Dicionário de Política, e o livro A Democracia na América de Alex Tocqueville. É isso, galera. Valeu!